Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Profissão Digital. Meu nome é Alan Engel e hoje eu queria mostrar para vocês um conceito bem bacana que chama Track Matte. Eu já tenho até um vídeo falando sobre o Track Matte no Premiere, mas aqui o legal de dentro do After Effects é que você consegue fazer algumas animações mais complexas, tá? A gente vai utilizar aqui para fazer uma transição de imagem ou de vídeo, no caso, tanto faz o arquivo que vocês vão utilizar, e fazer um aparecimento de um texto. Então, a primeira parte do tutorial seria fazer algo desse tipo aqui, uma imagem que revela a outra, e a outra seria fazer o aparecimento de um texto, como esse aqui. Ok, então para não ficar muito demorado, vamos embora. Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser abrir uma nova composição. Composition, New Composition. Aqui vocês podem chamar de Track Match 01. Pode ser qualquer tipo de preset que vocês tenham aí. Eu botei aqui o HDTV 1080 a 30 frames por segundo e a duração de 3 segundos. Vou dar OK e importar duas imagens para cá para dentro da minha composição. File, Import File. Pegar duas imagens quaisquer, contanto que elas estejam no formato landscape, né? Ou seja, a largura seja maior que a altura, e vou abrir. Pode pegar as duas imagens e jogar para dentro, arrastar aqui para dentro da timeline. As minhas imagens estão de tamanho diferente do meu preset, da minha comp. Então vou pressionar o S para abrir a escala e vou aumentar um pouco a escala aqui só para ela ficar do tamanho certinho. Pressiono o S de novo e esconde as propriedades. Vou então abrir um sólido, vou criar um sólido, Layer, New, Solid. Vou pressionar aqui esse botãozinho, Make Comp Size, para ele ter o mesmo tamanho da minha composição. E a cor aqui vai pouco importar, tá? Mais pra frente um pouquinho aqui eu vou dizer o porquê. No caso aqui tá preto, mas pode ser qualquer cor que vocês venham a utilizar aqui. Pressiono OK. Com a minha layer, com o meu sólido selecionado, eu vou pegar aqui a ferramenta de elipse. Se não estiver aparecendo aqui, é só clicar e segurar que ele vai abrir as outras ferramentas aqui. Tá? Então seleciono aqui Ellipse Tool e vou pressionando o Shift para manter a proporção, eu vou criar alguns círculos mais ou menos centralizados de tamanhos diferentes. Vou criar mais ou menos aqui uns 10 círculos, mas pode ser mais, pode ser menos. E vou aplicar um efeito aqui chamado Turbulent Displacement. Vem aqui na aba de Effects Presets, se não estiver aparecendo ela aqui, vem aqui o Windows e Effects e Presets. Ok? Então vou escrever aqui Turbulent. E ele vai aparecer aqui, está dentro de Distort, Turbulent Displacement. Eu vou clicar e arrastar para cima do meu sólido. Você vai ver que ele vai criar uma distorção em todas as minhas máscaras que eu fiz aqui. Vou aumentar um pouquinho então. O Displacement eu posso deixar em Turbulent mesmo. O Amount eu vou aumentar um pouco. Você vai ver que vai gerar um pouquinho mais de distorção. E pode aumentar o size também, que ele vai, ou diminuir, que ele vai gerar algumas distorções diferentes. Aí vai depender do que você vai querer fazer. Eu não quero que aqui a minha máscara fique tão dura nas bordas dela. Então, selecionar aqui o primeiro, selecionar a última máscara e abrir as propriedades delas. Em Mask Feather, eu vou aumentar aqui um pouco. Vou chegar aqui a uns 20, 25 mais ou menos. Que aí você vê que já dá uma suavizada aqui nas bordas das máscaras. Vou então animar essas minhas máscaras aqui no Expansion. Vou posicionar o meu Playhead aqui no começo, é só apertar a tecla Home, que ele vai vir aqui para o começo, e vou diminuir o Mask Expansion até não ter nenhum pontinho mais dentro das minhas máscaras. Ligo o reloginho, o toggle de animação, vou posicionar o Playhead aqui em mais ou menos 2 segundos e aumentar o Mask Expansion para que ele tome conta totalmente da tela, para que a tela inteira fique preta. Posso então fechar as propriedades do meu sólido e agora eu vou indicar para ele
que esse sólido, né, essa animação que eu fiz aqui do sólido, tá, ela vai ser meu track matte. O track matte, ele está aqui dentro da timeline. Se ele não estiver aparecendo aqui, é só clicar nesse botãozinho aqui, nesse íconezinho, que ele vai esconder ou mostrar as propriedades do track matte. Nessa imagem aqui da track 2, eu vou clicar no track matte e alterar ele para alpha matte. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? O programa vai entender que o que é preto vai ficar a imagem e o que tiver do lado de fora vai ser transparência. Tá? Então vou botar aqui alpha matte primeiro para a gente ver o que acontece. Então, ó, a parte preta está revelando essa imagem daqui da track 2 e o restante, que não tinha, que era transparência, vai revelar a imagem que está por baixo. Tá? Então vou só dar uma mexida aqui para vocês verem como acontece. Aquela animação, então, vai revelando toda a imagem que eu indiquei que ia usar o meu sólido como track matte. Se eu inverter aqui, botar aqui alpha inverted matte, ele vai fazer o contrário. O que tiver dentro da onde está colorido vai ser transparente e o que tiver do lado de fora vai ser o que vai aparecer. Vou abrir mais uma composição, tá? Com a mesma, posso chamar aqui de track matte 2. Vou abrir com as mesmas propriedades, 3 segundos e tudo mais, dá OK. E vou importar File, Import, File. Só para ficar uma coisinha mais bonitinha, eu vou importar uma textura que eu tenho aqui dentro do computador. Podem procurar isso no Google para fazer algum teste. E vou jogar ela aqui na minha timeline. Ela não está do mesmo tamanho aqui no caso da minha comp, então eu vou fazer o seguinte. Botão direito, em cima dela, Transform, Fit to Comp. Isso vai fazer com que a imagem fique exatamente do mesmo tamanho da minha composição. Vou então escrever um texto qualquer aqui. Pega aqui a ferramenta de texto e vou escrever. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto e com a ferramenta de seleção posicionar ele mais no centro aqui. Como aqui ficou muito claro o branco em cima dessa minha textura, eu vou dar uma trabalhada aqui nessa textura para que ela fique um pouquinho melhor. Vou criar então aqui só um sólido para ele, Layer New Solid, para fazer uma que a gente chama de vinhetagem na fotografia. Make Comp Size, OK, e botar ela para baixo do meu texto. Pegando aqui a ferramenta de desenho de elipse, eu vou dar um clique duplo em cima dela. Isso vai fazer com que ela faça uma máscara no meu sólido. Vou clicar aqui em Inverted para inverter isso. Agora o que está fora da máscara é o que aparece. E aqui dentro das propriedades da máscara, vou mexer no Feather. Aumentar aqui o Feather para uns 150, 140. E o Mask Expansion também um pouquinho mais, só para dar uma dramaticidadezinha maior aqui nas bordas. Vocês podem arrumar isso daqui da maneira que vocês quiserem, a configuração aqui da maneira que vocês quiserem, que vocês acharem que fique mais bonito. Tá? Além disso, vou fechar aqui as propriedades, vou pegar a imagem e vou escurecer ela um pouco. Dentro de Effects e Presets, eu vou escrever aqui Curves. Dentro de Color Correction, então eu tenho Curves, clica e arrasta para cima da sua textura e vou pegar aqui mais ou menos a parte central e diminuir para escurecer um pouco toda a minha imagem. Vou então criar mais um sólido. Tá? Vem aqui, Layer, New Solid. Também vou pressionar aqui Make Comp Size só para ter certeza que vai tomar toda a minha comp. O meu sólido, e vou escolher aqui preto. Aqui também não importa qual vai ser a cor, porque a gente vai jogar um efeito que ele vai fazer já o contraste de preto e branco. Então vou dar OK e vou procurar aqui um efeito chamado Fractal Noise, tá? Que é esse efeito daqui. Vou clicar e vou arrastar para cima
do meu sólido aqui ou então aqui na minha timeline. Vou mexer então em algumas propriedades para fazer o que eu quero. Fractal Type, vamos botar aqui Turbulent Basic. Aumentar um pouco o contraste aqui. E o Brightness vai ser o que a gente vai animar aqui, certo? Então, a princípio, eu já posso zerar o Brightness. Vou posicionar meu CTI no começo da minha timeline. Ligar o Brightness, o reloginho aqui, o toggle de animação. Andar até 2 segundos, Shift Page Down 6 vezes. A gente anda de 10 em 10 frames, né? 2 segundos aqui na minha timeline. E vou aumentar esse Brightness até que a tela inteira fique branca. Agora a gente está com a animação acontecendo dessa forma aqui, até ficar totalmente branco. Venho na minha layer de texto, tá? Que vocês escreveram aí o que vocês quiserem. E no meu Track Matte eu vou agora trabalhar com o Luma Matte. Qual a diferença pro Alpha Matte? É que o Luma Matte ele trabalha com contraste, né? Com luminosidade de preto e de branco. Então branco é a luminosidade total e preto é a luminosidade em zero. Ele entende aqui então que o que é branco é o que vai ficar opaco, é o que vai aparecer, e o que é preto é o que vai ser a transparência. Então, Luma Matte, pronto, ele já entendeu que o meu sólido de cima, que tem o Fractal Noise, ele é o Luma da minha layer de texto. Então, se a gente der play aqui, ele vai revelar o nosso texto. Caso eu altere aqui para Luma Inverted Matte, ele vai fazer o contrário. Vou dar um RAM Preview. Ou seja, ele está entendendo que o que é preto é o que fica opaco e o que é branco é o que vai se transformar em transparência. Só que o mais importante da gente entender aqui é que o Luma trabalha com preto e com branco. E o Alpha ele trabalha com cor e com transparência. Então, seja qual for a animação que você faça, se você tiver uma animação que tem esse contraste de preto e branco, a gente vai usar o Luma. Se for como o outro caso que a gente tem, né? A gente tem uma imagem transparente, que tem uma parte transparente e outra que seja uma cor sólida, então a gente usa o Alpha Matte. Beleza? Então se você gostou, curte aí o vídeo, assina o canal, vão ajudar aí a gente cada vez a melhorar aqui o Profissão Digital. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode escrever aqui aí embaixo no canal, na parte de comentários, ou então no canal lá do Facebook, que eu vou responder o mais rápido possível. Então é isso, até a próxima, grande abraço.